Imagine um mundo à beira de uma transformação monumental, onde eventos globais parecem convergir para um desfecho profetizado há milênios. A Bíblia, em suas páginas antigas, contém previsões que muitos acreditam estar se desenrolando diante de nossos olhos. Mas o que exatamente esses textos sagrados dizem sobre uma nova ordem mundial? E como essas profecias se conectam aos acontecimentos atuais? Prepare-se para uma jornada reveladora através das Escrituras e dos sinais dos tempos. As visões do profeta Daniel, registradas há mais de 2.500 anos, são algumas das mais impactantes e enigmáticas da Bíblia. No capítulo 7, Daniel descreve um sonho perturbador no qual 4 grandes bestas emergem do mar, representando sucessivos impérios que governariam o mundo. A primeira besta, um leão com asas de águia, é frequentemente associada ao Império Babilônico. A segunda, um urso devorador, ao Império Medo-Persa. A terceira, um leopardo com 4 cabeças, ao Império Grego de Alexandre o Grande. Mas é a quarta besta que causa maior inquietação. Diferente de todas as anteriores, aterrorizante, forte e com 10 chifres, ela representa um império global com poder esmagador. Dentro dessa visão, um pequeno chifre surge entre os 10, destituindo 3 dos outros chifres e se tornando uma figura dominante. Muitos estudiosos cristãos veem essa figura como uma antecipação do anticristo, um líder que assumiria controle sobre um sistema global nos tempos finais. Essa profecia se alinha com a ideia de uma nova ordem mundial, sugerindo que a humanidade estaria caminhando para um governo único e autoritário que exerceria domínio sobre todas as nações. No capítulo 2 de Daniel, uma outra visão reforça essa narrativa: o sonho de Nabucodonosor, rei da Babilônia, no qual ele vê uma estátua colossal com diferentes partes representando reinos sucessivos. A cabeça de ouro simboliza a Babilônia, o peito e os braços de prata representam os medos e os persas. O ventre e as coxas de bronze fazem referência ao Império Grego, e as pernas de ferro correspondem a Roma. No entanto, os pés da estátua são feitos de ferro misturado com barro, indicando um reino dividido e frágil. Essa imagem sugere que o último império da Terra será uma coalizão de nações ou uma estrutura de poder misturada, frágil, mas ainda imponente. No sonho, uma pedra cortada sem auxílio humano atinge a estátua e a destrói completamente, simbolizando o julgamento divino e o fim dos reinos humanos antes da instauração do reino de Deus. Essas visões fornecem um paralelo intrigante para os acontecimentos atuais, onde o avanço da tecnologia, a globalização e as alianças internacionais parecem estar preparando o terreno para um governo mundial centralizado. Seriam essas profecias um aviso claro de que uma nova ordem mundial está se formando diante de nossos olhos? No livro do Apocalipse, o apóstolo João recebe uma visão aterrorizante do fim dos tempos, onde uma figura sombria conhecida como a besta emerge para governar todas as nações da terra. No capítulo 13, João descreve essa criatura como tendo 7 cabeças e 10 chifres, recebendo poder diretamente do dragão, um símbolo amplamente interpretado como Satanás. Essa besta não apenas exerce domínio político e militar absoluto, mas também impõe uma nova ordem econômica e social. Todos os habitantes da Terra são obrigados a adorá-la e a aceitar sua marca, um sinal que, segundo a profecia, será necessário para comprar ou vender. Esse trecho tem gerado intensas discussões ao longo da história, com teóricos sugerindo que ele pode estar relacionado a um futuro sistema de controle financeiro e digital, onde a liberdade individual será restringida em nome de uma governança global. A profecia sugere que essa nova ordem mundial
não surgirá apenas como um sistema político, mas como uma estrutura de poder totalitária, onde todos os aspectos da vida humana serão monitorados e regulados por uma entidade central. Além do controle econômico, o governo do Anticristo também se estenderá à religião. Em Apocalipse 13, 11 e 15, surge uma segunda besta, muitas vezes chamada de falso profeta, que realiza sinais e milagres para enganar as massas, levando-as a adorar a primeira besta. Esse segundo líder promove a criação de uma imagem da besta e ordena que todos a adorem, consolidando um culto global obrigatório. Muitos estudiosos acreditam que essa passagem aponta para uma futura religião unificada, onde qualquer crença que se oponha a essa nova ordem será perseguida. Isso se alinha com movimentos contemporâneos de ecumenismo, o avanço da inteligência artificial e o crescente desejo de unir a humanidade sob uma única ideologia. A profecia alerta que esse domínio do anticristo será breve, mas devastador, trazendo perseguições, conflitos e a ilusão de paz antes do inevitável juízo final. Essa narrativa, considerada por muitos um aviso divino, sugere que a ascensão dessa nova ordem mundial já está em andamento e que a humanidade está cada vez mais próxima do momento decisivo profetizado há milhares de anos. Jesus Cristo, em seu sermão profético registrado em Mateus 24, alertou sobre uma sucessão de eventos catastróficos que precederiam o fim dos tempos. Ele mencionou guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos e a intensificação da perseguição contra seus seguidores. Esses sinais, segundo a profecia, seriam como dores de parto, ou seja, eventos que se tornariam cada vez mais frequentes e intensos à medida que o desfecho final se aproximasse. Quando analisamos o cenário atual, é impossível ignorar as crises geopolíticas, os conflitos armados que se multiplicam, pandemias globais, desastres naturais de grande escala e o colapso econômico de diversas nações. Muitos estudiosos da escatologia cristã acreditam que tudo isso aponta para um alinhamento profético, indicando que a humanidade está se dirigindo rapidamente para um período de grande tribulação. O avanço da tecnologia e a interconectividade digital também tem papel crucial nesse processo, pois possibilitam um monitoramento global sem precedentes, algo que poderia ser usado para estabelecer um sistema de controle total sobre a população mundial. Outro fator alarmante é a crescente busca por uma governança unificada e centralizada, impulsionada por organizações internacionais e líderes mundiais. Conferências globais debatem constantemente a necessidade de um governo global para lidar com crises climáticas, desigualdade econômica e segurança internacional. Além disso, instituições financeiras trabalham para criar uma moeda digital universal, eliminando gradualmente o dinheiro físico, o que poderia abrir caminho para a implementação de um sistema de controle financeiro absoluto, algo assustadoramente semelhante à marca da besta descrita em Apocalipse 13. A ideia de uma sociedade sem fronteiras, com um governo único e leis padronizadas, é promovida como a solução definitiva para os problemas do mundo, mas muitos alertam que isso também poderia significar a perda total da liberdade individual. Os sinais dos tempos apontam para uma convergência sem precedentes, onde a busca por unidade global pode ser a peça final para a consolidação da nova ordem mundial profetizada nas Escrituras Sagradas. Em Apocalipse 17, João tem uma visão chocante de uma mulher vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas, montada sobre uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Essa mulher, chamada de Babilônia a Grande, representa uma entidade religiosa e espiritual de grande influência sobre os reis e povos da terra.
Muitos estudiosos interpretam essa passagem como um aviso sobre o surgimento de uma religião unificada nos tempos finais, que reunirá diferentes crenças sob um mesmo sistema. No entanto, essa unificação não será baseada na verdade divina, mas sim em um desvio da fé original, levando milhões ao engano. Esse fenômeno é frequentemente associado à chamada Grande Apostasia, mencionada por Paulo em 2 Tessalonicenses 2:3, onde ele alerta que antes da manifestação do anticristo, muitos abandonarão a fé verdadeira. A modernidade tem mostrado sinais desse movimento, com a crescente pressão para a criação de uma espiritualidade globalizada, que dilui os fundamentos da fé cristã em prol de uma falsa paz e harmonia universal. O avanço do ecumenismo, o diálogo interreligioso e a crescente aceitação de uma moralidade flexível são interpretados por muitos como sinais da grande apostasia. A ideia de que todas as religiões levam ao mesmo Deus e que não há uma verdade absoluta tem ganhado força, afastando as pessoas dos princípios bíblicos e preparando o terreno para a aceitação do governo do anticristo. Apocalipse 13:15 descreve como a segunda besta, o falso profeta, enganará as nações por meio de sinais e prodígios, estabelecendo a adoração da primeira besta como uma nova ordem espiritual. Isso sugere que o controle global não será apenas político e econômico, mas também religioso. A imposição dessa nova fé mundial forçará a humanidade a escolher entre seguir a verdade bíblica ou se submeter a um sistema de adoração enganoso. Aqueles que se recusarem a participar dessa religião imposta serão perseguidos, levando a um período de grande tribulação para os verdadeiros crentes. Essa profecia reforça que nos tempos finais, a maior batalha não será apenas travada nos campos de guerra ou nos palácios dos governos, mas sim na alma de cada indivíduo, que terá que decidir entre a verdade de Deus e a sedução de uma falsa unidade espiritual. Apesar das sombrias previsões sobre uma nova ordem mundial dominada por forças contrárias aos princípios divinos, a Bíblia oferece esperança aos crentes. Em Apocalipse 19, é descrita a derrota definitiva do anticristo e de seus seguidores, seguida pelo estabelecimento do reino de Deus na terra. Essa vitória final assegura aos fiéis que, independentemente dos desafios e tribulações que possam surgir, a justiça divina prevalecerá e um novo tempo de paz e retidão será instaurado. As escrituras bíblicas fornecem um mapa profético que muitos acreditam estar se desenrolando em nossos dias. Independentemente das interpretações específicas, a mensagem central é clara. Os crentes são chamados a manter a vigilância, fortalecer sua fé e preparar-se espiritualmente para os eventos que antecedem a consumação dos tempos. Em meio às incertezas e tumultos do mundo, a confiança nas promessas divinas oferece consolo e direção para aqueles que buscam compreender o propósito maior por trás dos acontecimentos mundiais.